emergentes e doenças negligenciadas. Eles estão trabalhando no sentido de descobrir novas técnicas de combate a esse tipo de doença ou de novas pesquisas relacionadas na área. É muito importante esse trabalho porque, em regra, algumas dessas doenças não interessam ao sistema financeiro, ao mercado, laboratórios. Então, os pesquisadores não se interessam tanto por esse tipo de doenças com esse perfil. Estou aqui ao lado do cientista Bruno Guedes, que vai falar a respeito desse trabalho que acontece aqui no estado do Piauí. Doutor Bruno, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao estado do Piauí. Nós estamos falando a respeito do Centro de Inteligência em Agravos de Doenças Tropicais Emergentes, por exemplo, né? Exatamente que trabalho vocês fazem em relação a esse tipo de doença? Boa tarde, Joelso. Boa tarde, telespectadores. Então, o CIATEM, é o Centro de Inteligência em Agravos Emergentes e Negligenciados. Então, são dois tipos de agravos tropicais, né? Sejam eles emergentes ou sejam eles negligenciados, que o grupo de pesquisa da Universidade Federal do Piauí está tentando agora se mobilizar e mobilizar forças e parcerias para enfrentar esses agravos. Então, o que são esses agravos emergentes e o que são os negligenciados? Os negligenciados são aqueles que estão aí durante centenas de anos, dezenas de anos, assolando a nossa população. Por exemplo, a leishmaniose. Então, no geral, esses agravos negligenciados, eles têm a tendência de diminuir com a ciência, com as novas vacinas que são produzidas. A exemplo do sarampo, a gente teve uma erradicação do sarampo, chegou até erradicar. Então, através da ciência, a gente consegue reduzir esses números. A tendência é que eles diminuam, mas tem alguns deles, por exemplo, a leishmaniose, ela não diminui os dados sem fazer nada. Então, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer para diminuir o índice, a incidência de pessoas com leishmaniose visceral, por exemplo. Ou a hanseníase e a tuberculose, são doenças negligenciadas de transmissão direta, né, vias aéreas. E aí, o que fazer? Como é que o poder público vai controlar esses agravos? Esses são os negligenciados. Do outro lado, tem os emergentes, que aí a gente está estudando, tem todas as pesquisas com todas as doenças, mas chegam novas doenças. E aí, o que fazer? Por exemplo, o Zika. Zika causando microcefalia. Chegou em 2015, não se tinha dados no Brasil com Zika. Né? O que fazer, então, para o controle do Zika? E aí, precisa de evidência científica para a gente começar a entender como funciona a doença para embasar o poder público na tomada de decisão. Outro exemplo é a dengue, a chikungunya, né? Então, são doenças virais que emergem, que surgem e a gente precisa dar uma resposta. Ainda falando sobre doenças ou agravos emergentes, a gente tem que prestar atenção no que muito mata a população brasileira, em especial a população piauiense. Então, um dos agravos emergentes, que não se tinha há centenas de anos atrás, ou dezenas de anos, que surge, que aumenta muito a quantidade de números, são os acidentes. Acidentes de motocicleta, principalmente. Isso é uma coisa que precisa ser estudado. Quem vai estudar isso? Historicamente, quem estuda a pesquisa científica são as universidades, os institutos de pesquisa, né? Então, mestrandos, doutorandos, a gente tem que voltar a nossa atenção para esses agravos, sejam eles negligenciados ou emergentes, para a gente tentar controlá-los, diminuir a incidência desses números de morte, morbidade. Ou um outro índice que a gente está estudando é a carga da doença, diminuir a carga da doença desses pacientes, desses agravos que afetam a população tropicais, né? Tá, e vocês estão trabalhando com quantos pesquisadores? Como é que vocês têm desenvolvido esses trabalhos? Vocês buscam pesquisas que já foram realizadas ou promovem essas pesquisas aqui? Excelente pergunta. São as duas coisas. É um núcleo de pesquisa que está surgindo, então fica de iniciar o convite aos pesquisadores, não só da Universidade Federal, mas de outros centros. A gente tem a intenção de formar um comitê de experts nesses assuntos, né, diversos. Então, como são assuntos diversos, precisam de pesquisadores diversos com expertises diferenciadas. Então, um exemplo, a gente está com os pesquisadores nesses agravos, né, emergentes e negligenciados, mas a gente tem pesquisadores que a gente está convidando para fazer parte da equipe, que são experts em inteligência artificial, informática, em estatística, em epidemiologia, em entomologia. Então, são áreas do conhecimento que a gente quer reunir num centro de pesquisa para a gente dar uma resposta diferente. Se a gente continuar fazendo a mesma coisa, a resposta não pode ser diferente, né? Então, a gente tem que fazer algo inovador para ter respostas mais atrativas para o controle desses agravos. Eu vejo que existe um pouco de idealismo, um pouco de iniciativa do Estado, um pouco de interesse próprio de vocês, tem tudo aí. Por que o mercado não abraça isso? Por que os grandes laboratórios não fazem essas pesquisas, como fazem para outras doenças?
Bom, a gente tem esses agravos considerados negligenciados, né, há muito tempo. Então, há séculos a gente fala de tuberculose. Primeiro, não são agravos tão simples de lidar, né? Quando a gente fala de leishmaniose, por exemplo, eu fiz meu mestrado e doutorado em leishmaniose. Então, é um organismo específico, a gente tem que estudar direitinho como é que funcionam os genes, como é que funciona, por que a gente tem uma vacina. Então, o mundo pesquisa isso, mas não é como outras doenças, por exemplo, o diabetes, o câncer, que tem uma demanda bem maior de pessoas e tem um poder aquisitivo maior. Exatamente. Então, esses agravos que a gente está falando, eles não são exclusivamente de países como o Brasil, países tropicais, mas são prioritariamente. Então, afetam mais pessoas que estão no Piauí, pessoas que estão aqui na região Nordeste ou na Índia, né, que fazem parte dos trópicos. São agravos que assolam essas populações que nem sempre têm um incentivo financeiro para realizar essas pesquisas, como outros agravos de países desenvolvidos. Né? Tá. Eu queria muito agradecer, parabenizar vocês pela iniciativa. Fazem parte do Centro de Inteligência, o CIATEM, né, que é um centro de inteligência que estuda agravos, as doenças que são negligenciadas ou que são emergentes. Eu posso utilizar o termo doenças que geralmente se vê em países mais pobres. Isso. E é uma iniciativa fantástica, são pesquisadores se dedicando a isso, e esse trabalho está aqui no Piauí, tem o DNA piauiense, e é muito importante que nós tenhamos, não só, nós possamos incentivar isso, mas ter orgulho disso também. Muito obrigado, doutor. Exatamente. O Piauí, a gente tem uma capacidade muito grande de realizar esse tipo de pesquisa. A gente tem pesquisadores capacitados e a gente está montando agora esse centro, né? Então, fica o convite para novos pesquisadores, para o jornalismo. A gente tem que treinar profissionais do jornalismo que entendam da ciência para poder traduzir esse conhecimento para a população. Então, é uma ideia que está surgindo, é idealizadora, mas já está na prática. Por exemplo, só sobre o sarampo, fizemos agora um treinamento com os gestores municipais sobre sarampo. Então, a gente convidou a CESAP, convidou o LACEN, convidou o Ministério Público para estar presente, foi realizado na UFP. Então, são essas ações que a gente vai começar a fazer e aí é bom o pessoal ficar antenado. Muito bom, muito bom. Parabéns. Obrigado. Doutor Bruno. Obrigado por ter vindo.